nós vamos agora fazer um estudo sobre a Havdalah. Bem, Shabat é um dia de descanso e um dia de regozijo na presença do Eterno. Shabat é um dia que nós descansamos de tudo que é secular e nós depositamos a nossa esperança e o nosso conforto no Eterno. E pelo fato de nós guardarmos o Shabat, isso faz com que o Eterno nos guarde também de todo o mal. Existe uma frase muito famosa de Ahad Ha'am, que ele diz assim: mais do que Israel guardou o Shabat guardou Israel. Quando nós guardamos o Shabat nos guarda, ou seja, o Eterno também nos guarda, Ele nos protege. Então o Shabat é um dia de santificação do tempo, que nós esquecemos de tudo aquilo que é secular e entregamos a nossa vida e repousamos na presença do Eterno. É um dia de alegria, de júbilo, de regozijo, é um dia de alta espiritualidade. Nós esquecemos das nossas contas a pagar. Às vezes eu tenho contas a pagar, tenho problemas, tenho dificuldades. Shabat nós esquecemos de tudo aquilo e descansamos no Eterno. E Shabat é oneg, é alegria, é deleite na presença do Eterno. Só que existe um ditado popular que é verdadeiro e se aplica ao Shabat: tudo que é bom dura pouco. E o que acontece? O Shabat vai chegando ao final. E daí o Eterno ele determinou que nós separássemos o Shabat dos outros dias seculares. E para separar o Shabat dos dias seculares, nós temos que fazer a Havdalah. Havdalah significa separação. Havdalah é separação. Separar o Shabat dos outros dias da semana. Havdalah é um ato para delimitar que o Shabat se encerrou e agora começa uma nova semana. E o fundamento da Havdalah, da separação, está na própria Torá, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2, está escrito: e havendo Elohim terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí vem o verso 3: Vaivarer Elohim et Ion Hashevi vai Kadesh Oto. E abençoou Elohim o sétimo dia e o santificou. A própria Torá fala que o Eterno santificou o sétimo dia. Então Havdalah significa separação. É uma separação do santo, que é o Shabat, do secular, que são os dias o quê? Da semana. Shabat é o santo e os dias da semana são o secular, e nós fazemos uma separação. Já que o fim do Shabat, que é uma alegria, nós sempre estamos aqui muito alegres, a nossa Kehillah é muito alegre, já que o fim do Shabat poderia ser traumático e triste, pois nós deixaríamos a alegria do Shabat e nós voltaríamos às nossas atividades seculares, nós voltaríamos à nossa luta do dia a dia, o nosso trabalho, contas a pagar, preocupações. O Shabat poderia ser traumático, mas aí o que acontece? A tradição judaica criou uma linda cerimônia de Havdalah, de separação, em que nessa cerimônia nós fazemos uma série de agradecimentos ao Eterno. As brachot que nós vamos fazer são agradecimentos ao Eterno que nós fazemos por tudo que Ele nos ministrou nesse Shabat, e também nós recitamos várias brachot, várias bênçãos, porque nós fomos abençoados no Shabat. Então Havdalah é isso, é um ato de separação em que nós agradecemos ao Eterno e nós recitamos bênçãos, porque nós fomos abençoados. Nós queremos expressar o seguinte sentimento com a Havdalah: é como se nós disséssemos para o Eterno: Hashem, o Shabat foi maravilhoso, Shabat foi maravilhoso. E assim, quando nós declaramos isso, o Shabat ele pode partir, o Shabat pode ir até embora, mas a alegria do Shabat vai permanecer em nossos corações.
A ideia da Havdalah é essa, é marcar a alegria do Shabat no teu coração, gravar para que você possa levar isso durante toda a semana. E os primeiros discípulos de Yeshua, eles celebravam a Havdalah. Em Atos capítulo 20, versos 7 e 8, está escrito: no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana ele começa quando? No anoitecer. O Shabat é o sétimo dia, o primeiro dia da semana é quando acaba o Shabat à noite. Então está assim, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, ou seja, depois do Shabat, quando escureceu, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Shaul, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Verso 8: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam o quê? Reunidos. Porque desde a origem antiga você marcava a Havdalah com muitas o quê? Lâmpadas. Até porque não existia também energia elétrica, mas nós veremos que a luz também tem uma simbologia muito forte. Então, esse texto de Atos mostra que os discípulos estavam fazendo o quê? A Havdalah, a Complete Jewish Study Bible, que é uma bíblia de estudo judaica, uma bíblia messiânica em inglês. Ela explica, ao comentar esse texto, ela fala expressamente que os discípulos estavam fazendo ali o que? A Havdalah. Até a tradução do David Stern na Bíblia Judaica Completa, ele traduz como Motzei Shabbat. Motzei Shabbat significa literalmente a partida do Shabbat. O Shabbat, tal como hoje, né? Daqui a pouco o Shabbat vai embora. Então é a partida do Shabbat, e depois você faz a cerimônia o quê? Da Havdalah. Então, uma prova que os discípulos de Yeshua comemoravam. Essa Complete Jewish Study Bible, também comentando Atos 20, verso 7, ela explica assim: Havdalah significa aquilo que é separado. É a cerimônia que se concentra no final do Shabat e no começo da nova semana. Foi instituída pela primeira vez em torno do século IV, antes da Era Comum, antes de Yeshua, século IV, pelos escribas do Segundo Templo. Então a Havdalah não foi uma invenção depois de Yeshua, não surgiu na Idade Média, não. 400 anos antes de Yeshua já existia, porque dizem, vocês sabem que o povo de Israel, a tribo de Judá foi levada ao cativeiro babilônico porque transgrediu a Torá, e uma das coisas que eles transgrediam era o Shabat. Quando no século IV voltam Ezra, que é Esdras, né? Ezra, Nehemiah, Neemias, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles querem, a gente lê nesses livros, que eles querem instruir o povo a guardar Shabat e Torá. Então dizem que eles instituíram formalmente a Havdalah para quê? Para incentivar o pessoal a santificar o quê? O Shabat. Ou seja, vocês profanaram o Shabat e foram levados ao cativeiro babilônico. Agora que nós voltamos do cativeiro, nós vamos ter que guardar Shabat. Livro de Nehemiah, Neemias fala, né, ele protestando contra aqueles que violavam o Shabat. Eles falaram: olha, agora vocês vão ter que santificar. E eles criaram uma cerimônia formal para você ter reverência e santificar o Eterno. Isso antes de Yeshua. Então essa Complete Jewish Study Bible, ela diz assim: a cerimônia da Havdalah destaca a separação entre o Shabat, que é o sagrado, o celestial, e o resto da semana, o profano, o terreno. A cerimônia afirma a separação entre o sagrado e o secular, entre a luz e as trevas, e entre Israel crente e as nações descrentes.
Nas brachot que nós vamos fazer aqui, vocês vão ver que há uma separação entre o sagrado e o secular, entre o Shabat e os dias da semana, entre luz e trevas, e entre Israel e as outras nações, porque as outras nações são o quê? Nações incrédulas, nações profanas, nações idólatras, que não servem ao quê? Ao eterno. Então a cerimônia da Havdalah é muito antiga, 400 anos antes de Yeshua. O próprio Talmud, no Tratado de Berachot 33a, fala que a Amidah e a Havdalah foi obra de Esdras e os seus sucessores, os homens, Anshei Knesset Hagdolah, os homens da grande assembleia, que ali havia profetas, havia homens do Eterno, que eles instituíram isso. E a cerimônia da Havdalah, ela possui belíssimos simbolismos. E todo o simbolismo da Havdalah está ligado a fatores muito profundos e também a Yeshua HaMashiach. Vamos analisar aqui os 3 elementos. Primeiro elemento é o vinho, que é um copo de vinho. Por que o copo de vinho? O copo de vinho, ele simboliza o seguinte: da mesma maneira que nós nos alegramos no Shabat, Shabat é dia de alegria, nós nos alegramos no Shabat e nós fazemos o Kiddush com o quê? Com vinho. Então, da mesma maneira que você fez um Kiddush do Shabat, uma santificação do Shabat com vinho, significa que você vai terminar o Shabat também com vinho. Para quê? Para que, tal como você foi feliz no Shabat, você vai levar esta felicidade para a semana que se inicia. Ainda que você tenha que trabalhar no teu emprego secular, mas você vai levar aquele gosto do Shabat, aquela alegria do Shabat para os dias da semana. Por quê? Porque durante a semana, quando nós trabalhamos, é o momento de fazermos também Tikkun Olam, a restauração do mundo. Não é? Até o que o Mauro estava contando um testemunho que ele foi usado no trabalho para levar uma palavra para um judeu que estava desviado da Torá, para que ele fizesse techuvá. Veja, a semana é o secular, mas até durante a semana a gente tem um combustível, a gente tem uma alegria para trazer outras pessoas à Torá. Então o vinho representa a alegria, é levar a alegria do Shabat para a semana que se inicia. E uma das tradições muito bonitas que nós vamos fazer, né, quando acabar o Shabat, é encher a taça, né? Está vazia por enquanto, mas nós vamos encher a taça até que a taça transborde. A taça vai transbordar. Por quê? O copo preenchido, transbordante, isso significa prosperidade, saúde e alegria. É um cálice transbordante, transborda prosperidade, transborda saúde e transborda também a alegria. Sefer Tehillim, o livro de Salmos, 114, verso 15, diz assim: Ve'ain Isamar levavenos. O vinho alegra o coração do homem. Está no livro de Salmos que o vinho alegra o coração do homem. Então o vinho é um símbolo de alegria. O comentarista Radak, ele diz assim: Deus criou as uvas com os quais o vinho é prensado. Quando é bebido em sensível proporção, o vinho alegra o coração e leva embora a melancolia. Se você beber com moderação, como diz aqui, né, beba com moderação, o vinho ele te alegra e ele leva embora a melancolia. O que é o pecado é o abuso, você exceder aquilo que você deve. Mas ele pode, né, te alegrar, levar embora a melancolia. Os rabinos até falam, parece algo meio sem sentido, mas eu vou explicar o porquê. Que o vinho ele aumenta o intelecto e até mesmo prepara a mente para a profecia. Ué, eu vou beber vinho, vou virar profeta? O que é isso? Não é isso, você vai comprar uma garrafa de vinho e ficar bebendo, encher a cara. Não é isso. Ras e shalom. Não é isso.
A questão é o seguinte, até já deu exemplo, aconteceu comigo, às vezes você está meio triste, você faz, santifica, você bebe algo, você se alegra, você canta para o Eterno, você busca, você estava triste, você vai orar com o Eterno com mais alegria, mais relaxado, mais... Aquilo ali aumenta a sua percepção do Eterno. Uma dose pequena, você relaxa ali, fica tranquilo, é aquilo, você tem mais forças para buscar o Eterno, porque a melancolia foi embora. Repito, não é beber muito, mas às vezes você está muito tenso, você bebeu um pouquinho, você relaxou e você consegue até servir melhor ao Eterno. Até uma coisa interessante, que em hebraico a palavra vinho é yain. Yain possui o valor na gemátria de 70. Na gemátria yain possui o valor 70, que é o mesmo valor de sod. Sod significa mistério, segredo, que também possui o valor de 70. Então vinho, yain 70, sod, mistério, segredo 70. Então o vinho está ligado a mistério, mistério aí no sentido do sobrenatural. O Talmud em Pessahim 109a, ele explica essa cláusula: o vinho alegra o coração do homem. O Talmud explica o seguinte: os sábios extraíram a regra de que não há regozijo festivo sem vinho, não há festa sem vinho. Portanto, esta bebida deve estar presente em todas as celebrações das festas. Você pode ver que até as festas que Yeshua ia sempre tinha vinho. Quando faltou, o que Mashiach faz? Acabou, bebe água, toma guaraná? Não, ele pega a água e transforma a água o quê? Em vinho. Isso é um pensamento tipicamente talmúdico, que numa festa que não pode faltar vinho em nenhum tipo de festa. Ou seja, não há festa, não há regozijo sem vinho, não pode faltar. E o Mashiach também não deixou faltar, ele está seguindo a mesma linha aqui dos rabinos do Talmud. Uma coisa interessante que até esse kit da Havdalah, ele é todo adornado com uvas. Tem uvas aqui, uvas aqui, uvas. Tudo isso aqui são temas de videiras, de uvas. Uma coisa interessante é que há várias discussões e teorias sobre o que seria a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento do Gan Eden, há várias teorias do que seria essa árvore. Mas há uma forte opinião no Talmud de que esta árvore seria uma videira. Videira. Por quê? O Talmud em Berahot 40a diz assim: o Rabino Meir sustenta que a árvore da qual Adão comeu era a videira. Porque a coisa que mais causa lamento a um homem é o vinho, como se diz, e ele é Noé, e ele, Noé, bebeu do vinho e ficou o quê? Bêbado. Isso é Bereshit, Gênesis 9:21. Então o Rabino Meir, ele dizia o seguinte: a árvore do conhecimento, ela que causou a ruína do homem. E ele explica assim: por que a árvore do conhecimento era videira? Porque a árvore do conhecimento trouxe a ruína do homem, tanto é que logo em seguida Noé, a queda dele foi pelo quê? Pelo vinho. Então não tem, realmente, explica que não há nada que causa mais lamento, né? Até aqui no Brasil, que bebida alcoólica, muita gente consome bebida alcoólica e isso causa realmente uma desgraça. Então, a bebida alcoólica é interessante que ela pode levar ao mal, mas também é usada com fins santos. Por que a gente bebe vinho nas festas? Os rabinos explicam o seguinte: a ideia é reverter o pecado causado pelo fruto da vide. Se a queda do homem foi pelo fruto da vide, como disse o Rabino Meir nessa passagem do Talmud, se a queda do homem foi por conta do fruto da vide, beber o vinho na festa significa uma tentativa de reverter os efeitos do pecado. Seria uma retificação, um tikkun dos danos causados no Gan Eden.
Então, o vinho foi um instrumento de desgraça, mas agora ele vai ser usado como um instrumento de bênçãos, um instrumento de crescimento espiritual e um instrumento de santificação. Por isso que o vinho é chamado o quê? Kiddush. Kiddush é o quê? Santidade, santificação. Então entenderam, né? O vinho que foi usado para a desgraça, para a queda, agora ele é usado para servir ao Eterno, para crescimento espiritual e para o quê? Santificação. E o vinho tem essa ideia de o vinho alegra o coração do homem. Vem e Samach levar venos. O vinho alegra o coração do homem. O vinho está ligado a me dar simcha, alegria. E nós vemos que Yeshua HaMashiach, ele usava vinho constantemente. Em Mateus 11, 19, ele é até acusado, porque fala assim: poxa, o filho do homem, ele é um glutão, é um beberrão. Ele tinha fama de quê? De beber bem. Se ele tinha essa fama aí é porque, obviamente, ele não ficava alcoolizado, não perdia a linha, não é isso. Mas ele não faltava vinho. Ele não chegava, ó, pega aí uma Coca-Cola, Guaraná aqui, não, que eu vou transformar. Não, era o quê? Era vinho. Tanto é que ele pegou essa fama, né? Ou seja, que ele fazia isso. Claro, repito, ele não se excedia, Chas v'Shalom, não é isso, mas ele fazia os ritos todos envolvendo o quê? Vinho. Você já leu Yohanan 2, né, na festa de casamento, eu acabei de falar, quando faltou vinho, o que ele faz? Transforma a água o quê? Em vinho. E muito vinho. Em Mateus 26, 28, ele usa o vinho dizendo: este é o sangue da Brit, o que? Hadashá, o sangue da nova aliança. Ele usa o vinho também como símbolo da nova aliança, como símbolo do sangue dele. E a Brit Hadashá é uma alegria, uma aliança maravilhosa. Então, a todo momento o Mashiach aproveita o que ele fazia com vinho para mostrar os significados ocultos, secretos e messiânicos do vinho, porque o vinho também é símbolo de Brit Hadashá, é símbolo do sangue da nova o quê? Aliança, é símbolo de mistério, porque Yain vinho e sodo, segredo, valor na Gematria 70, símbolo de mistério. Uma coisa muito interessante também é que o Talmud em Berachot 34b registra uma tradição que, quando o Eterno fez a criação, o Eterno ele separou uvas do Gan Eden, separou uvas chamadas de Yain Hameshumar, o vinho guardado, Yain, vinho Hameshumar guardado, preservado. O Eterno pegou uvas no Gan Eden e o Eterno guardou estas uvas para servir um vinho novo na era messiânica. Veja, hoje em dia a gente fala, pô, o vinho é envelhecido há 5 anos, gostoso, 10 anos, maravilhoso, 20 anos, 30, há vinhos aí de $100 mil, $300 mil, vinhos envelhecidos. Imagine um vinho feito lá no Gan Eden, um vinho envelhecido há 6 mil anos, em 6 mil anos. A tradição fala que separou esse vinho aí, é bom. Então, o Talmud diz o seguinte, que o Eterno guardou este vinho para servir na era messiânica. E os rabinos associam que esse vinho, ele simboliza os segredos da Torá que serão revelados na era messiânica. Por exemplo, Sadia Gaon, Midrash Hanelan, Mahalan de Praga, Mahasha, todos eles chegam e falam que na era messiânica nós teremos uma grande revelação da Torá pelo Mashiach, e esse vinho é um símbolo dessa grande revelação dos segredos ocultos e misteriosos que nós vamos receber. Então o vinho, ele simboliza também sabedoria
e mistérios da Torá. Além de sabedoria e mistérios da Torá, o vinho representa também celebração da era messiânica e as recompensas que os tzadikim, que os justos receberão na era messiânica. Vou citar aqui um texto do Talmud, associando esse vinho que foi guardado desde o Gan Eden, associando as recompensas. O Talmud em Berahot 34b diz assim: todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Mashiach. Mas para o mundo vindouro, aí é citado Yeshayahu, Isaías 64:3 ou 64:4 nas versões cristãs. Mas para o mundo vindouro, aí diz assim: nenhum olho viu, exceto os teus, Elohim. Nenhum olho viu. E o Talmud prossegue: o que o olho não viu? O rabino Yehoshua ben Levi disse: este é o vinho guardado com as uvas desde os 6 dias da criação. O que o olho não viu, Isaías falou, o que o olho não ouviu, diz assim, o Talmud fala que é o vinho que foi guardado. O vinho que foi guardado desde os 6 dias da criação. Isso daí, os rabinos explicam que isso é uma alusão à recompensa, às recompensas no mundo vindouro. Por quê? Porque a recompensa no mundo vindouro, alegoricamente, está relacionada ao vinho. Por que recompensa no mundo vindouro está relacionada ao vinho? Porque nada mais alegra o homem do que o vinho. Então é interessante, né, que o vinho está ligado a recompensas no mundo vindouro. E é muito mais interessante ainda que o rabino Shaul, Paulo, na Brit Hadashah, ele vai pegar esse mesmo texto de Isaías, o olho não viu, que está no Talmud, e ele vai falar também sobre a era messiânica. Repito, o que o olho não viu, o Talmud fala sobre a era messiânica, recompensa dos justos. Shaul vai pegar a mesma coisa e vai falar sobre a recompensa. Ele diz isso em 1 Coríntios 2:9. Ele diz assim: mas está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam. Para os que o amam. Aí eu te faço a pergunta: o que Elohim preparou para aqueles que o amam? Ele preparou alguma coisa. Aí Shaul prossegue dizendo: mas falamos a sabedoria de Elohim em mistério, que esteve oculta, a qual Elohim preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Qual o mistério que foi preordenado antes dos séculos? Era messiânica com Mashiach. E ele diz: a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração, são as que Elohim preparou para aqueles que o amam. Tudo isso aí são os mistérios, os segredos da era messiânica com o Mashiach. Então Shaul está falando sobre essas recompensas. Os rabinos dizem assim, Isaías, quando disse que o que o olho não ouviu, só Elohim sabe, os rabinos dizem assim, nem os profetas conseguiram entender o que virá no mundo vindouro. É muito engraçado que alguns cristãos chegam assim para mim: Tzadok, na era messiânica o mundo vindouro vai ser assim, vai ser assado, e me explicam tudinho. Ah, porque já vi isso. Ah, porque o fulano de tal, ele foi lá no céu, Deus revelou tudo para ele disse como vai ser a era messiânica, ele revelou. Estranho, né? Nem Isaías soube, nem Yeshayahu, nem Irmeiahu, Jeremias, nem Yehezkel, nem Ezequiel, ninguém. Agora
aquele crente ali que às vezes está no adultério, que come carne de porco, faz montão, ele sabe tudinho. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, ninguém sabe o que o Eterno preparou. Entendeu? O que está lá no futuro não tem nem como. Mas o irmãozinho ali da esquina, ele sabe, do reteté ele sabe, né? Então, gente, o Eterno não revelou, ninguém viu. Tá? Israel falou, só o Eterno sabe. Ninguém mais recebeu a revelação. E por fim, veja, vinho tem toda essa simbologia. Yeshua, Mateus 26, 9, Mateus 26, verso 29, capítulo 26, verso 29, ele diz: digo-vos que desde agora eu não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. O reino do meu Pai o que é? Era messiânica. O reino do meu Pai era messiânica. Eu bebo o vinho novo. Eu bebo o vinho de novo. Eu bebo de novo. Esse vinho que Yeshua falou que vai beber de novo é o Yain Hameshumara. Esse vinho que foi preparado lá do Jardim do Éden, envelhecido e está guardadinho para nós. Baruch Hashem. Simbologia linda. Segunda simbologia, especiarias, Bessamim, especiarias. No Shabat, o que é a simbologia das especiarias? No Shabat, a pessoa está mais relaxada e ela está mais disposta a se alegrar no dia sagrado que é o Shabat. Inclusive com comida, com bebida, com cânticos que nós fazemos aqui. Então nós fazemos uma brachá, uma bênção sobre as especiarias, para quê? Para dissipar a tristeza pela partida do Shabat. Para dissipar a tristeza. O Zohar fala algo que eu praticamente não concordo, que diz que no Shabat nós recebemos uma Neshama Yeterá, uma alma extra. Os cabalistas dizem assim, no Shabat você tem uma alma, você recebe uma alma extra, uma outra alma que você recebe. Aí quando o Shabat vai embora, a tua alma vai embora. Tchau, tchau, a sua alma vai embora. Isso está no Zohar 20, 208b e o 335b. Tua alma, Neshama Yeterá, ela vai embora, e daí porque você fica triste, você cheira especiarias para se confortar, tipo um consolo, um refrigério pela partida da sua alma extra. Mas outros rabinos entendem que essa alma extra, e eu entendo assim também, ela não deve ser interpretada num sentido literal. Não é que tu recebeu uma outra alma, não é isso. Mas significa, Neshama é uma alma no sentido de força vital. O rabino Nachman diz que Neshama é uma força vital, tem a ver com a tua alma divina. Então o que é uma alma extra? Alma extra no Shabat nós recebemos um estado mental e espiritual de alegria e de regozijo que são proporcionados pelo Shabat. Essa alma extra, o que é a alma extra? É um estado de alegria, de felicidade, é uma força vital extra que você recebe no Shabat para guardar o Shabat com alegria. Então eu entendo que isso, que é esse significado. Quando acaba o Shabat, você perde o gostinho do Shabat e daí você cheira especiarias como uma forma de dissipar a tristeza pela partida do Shabat. Rashi diz assim, sentir a fragrância é um sentimento de descanso e de contentamento, que é um cheirinho gostoso. Então é um cheirinho de descanso e de contentamento. Agora vejam só que coisa interessante, isso que eu acho lindo. Há um Midrash que diz, e aqui é um segredo messiânico, que quando Adão e Eva estavam no paraíso, o paraíso era muito perfumado, era uma fragrância maravilhosa, maravilhosa, era tudo lindo. O que acontece? Quando eles pecam, eles vão ter que ir embora do paraíso. E eles vão perder aquilo ali. O que faz? Adão, ele pega a canela e ele leva uma canela.
e ele diz assim: quando eu sentir um cheirinho de canela, eu vou lembrar o paraíso que eu perdi. Olhem só que forte isso. Quando eu sinto cheiro de canela, eu vou lembrar o paraíso perdido. Aqui a canela. Quando nós cheiramos também a canela, nós temos que nos lembrar o seguinte: nós perdemos o paraíso. Mas eu vou me alegrar porque eu voltarei para o paraíso. Porque o Gan Eden é o que? É o retorno, quer dizer, a era messiânica é o retorno ao Gan Eden perdido, é o retorno ao paraíso perdido. Então cheirar bessamim nas especiarias é sentir cheirinho do paraíso. Não do paraíso só passado, porque a gente não estava lá, mas do paraíso que você vai entrar. E o paraíso nós vamos entrar com quem? Quem estará conosco no paraíso? Yeshua HaMashiach. Então é sentir esse cheirinho com Mashiach. Sentir cheirinho de bessamim é sentir cheirinho de era messiânica. É sentir o cheirinho de Yeshua. Forte isso, hein? Sentir cheirinho de Yeshua. Alguns rabinos, eles associam bessamim, sabe o quê? Ao perfume do incenso, o Ketoret, do altar do incenso que queimava no Mishkan, no tabernáculo e no Beit HaMikdash, no templo. Shemot, Êxodo, capítulo 30, verso 7, está escrito assim: Aharon queimará sobre ele o incenso aromático, Ketoret Samin, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará, o incenso. Quando ao crepúsculo da tarde, ele irá acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo, Ketoret Tamid, perante Adonai pelas vossas gerações. Os rabinos associam as especiarias ao incenso do templo. Agora, sabe como que era o incenso do templo? Sabe como que era o cheiro? O Talmud, em Yomá 39b, diz algo forte. Diz assim: as cabras de Jericó costumavam espirrar por causa do odor do incenso. As mulheres de Jericó não precisavam se perfumar por conta da fragrância do incenso. As noivas de Jerusalém não precisavam se perfumar por causa do cheiro do incenso. O incenso, ele era tão poderoso, sobrenatural mesmo, era tão poderoso que as mulheres de Jerusalém não precisavam ter perfume, elas ficavam com o perfume do incenso. As noivas já chegavam perfumadas, não havia Victoria's Secret, era, sabe, perfume de Hashem. Então vejam só, entranhava. Agora está dizendo que até as mulheres de Jericó, eu fiz alguns estudos aqui, que Jericó estava a 150 estádios romanos de Jerusalém, mais ou menos 29 quilômetros. Está escrito aqui que o cheiro chegava lá, 29 quilômetros, de tão forte. Então vejam só, o incenso isso era sobrenatural, gente, não era? Isso era sobrenatural. Então vejam só, o cheiro do incenso era o perfume de Hashem, que se espalhava por toda a atmosfera. Perfume de Hashem. Cheirar bessamim é sentir o perfume de Hashem. É sentir o perfume de Hashem que inunda todo o ambiente. E comentando Shemot, Êxodo 30, versos 7 e 8, o Rabino Barria, ele discorda da posição do Ramban, do Maimônides, que Maimônides diz assim, o Eterno mandou fazer incenso só por uma razão: os sacrifícios de animais deixavam mau cheiro, então o incenso era só para tirar o cheiro ruim
Só que o Rabino Barria diz assim, pô, isso é uma explicação muito pobre. Isso é uma explicação muito racionalista. O Barria, ele faz pautado no Ramban, no Narmânides, pautado no Midrash Tanhuma e pautado no Zohar, no Zohar, dizendo assim, o perfume do incenso não era só para dar um cheirinho agradável, não era um bom ar, não era isso, gente. O Zohar, Midrash Tanhuma e o Ramban Narmânides, eles dizem assim, nenhuma oferta sacrificial agradava mais ao Eterno que não o incenso. E chega até a dizer mais o Rabino Barria. O Rabino Barria diz assim, que nem os sacrifícios sozinhos conseguiam fazer expiação. A expiação também tinha que vir com o cheiro suave, com o cheiro do incenso. Por quê? De onde ele tira isso? Mishlei, o livro de Provérbios, capítulo 27, verso 9, está dizendo que o que alegra o coração de Hashem, está escrito assim, Shemen veketoret, óleo e incenso perfumado. Provérbios fala que o que alegra o coração do Eterno é o incenso perfumado e o óleo. E a própria Torá, em Bamidbar, números 28:2, o Eterno diz assim, Reia Nihohi, o meu aroma agradável. O Eterno não diz já o incenso é um cheirinho, ele diz assim, isso é o meu aroma agradável. Reia Nihohi. Então o Rabino Barria fala, ó, isso aqui é o cheiro do Eterno. E é esse cheiro que traz expiação. O animal por si só não tem todo o poder. É o próprio Eterno que tem esse poder. O Rabino Elia Manke, ele diz assim, Bessamim, fragrância, é sinônimo de pureza e gozo espiritual. E que Hashem está satisfeito conosco. Sentir Bessamim, o Eterno está satisfeito conosco, porque nós guardamos o Shabat. Então é um símbolo dessa alegria. Nós nos alegramos com o Eterno e o Eterno se alegra conosco. Que lindo, gente, que lindo. O Talmud em Berachot 43b diz assim que as fragrâncias refrigeram mais o espírito do que o corpo. Quando você sente a fragrância, isso não refrigera o teu corpo não, refrigera o teu espírito. Ué, por quê? Se eu estou cheirando, isso está refrigerando o meu corpo. Mas o Talmud diz, não, isso refrigera o teu espírito, é lá dentro, entendeu? Não é algo físico, não. Cheirar isso não é algo no teu corpo, é algo no teu espírito. Sabe por quê? Por duas razões, vejam só. Comida e bebida entram pelo nosso corpo, que é físico. E comida e bebida são elementos tangíveis. O cheiro não é tangível. O cheiro entra, você não toca. Comida e bebida você toca. O cheiro, ele entra pelas tuas narinas sem ser tangível. Mas há um mistério. Perfume em hebraico é reia. Reia é o mesmo radical de ruhani, espiritual. Reia, perfume. Ruhani, espiritual. Perfume é algo espiritual. Fragrância é algo espiritual. Ô Tzadok, agora você exagerou. Não, isso está na Torá. Quer ver um exemplo? Quando o homem dá o sopro de vida para Adão, o sopro entra por onde? O espírito entrou pelas narinas. As narinas é onde entrou algo espiritual. O teu espírito entrou por aqui. Entenderam? O espiritual entra por aqui. Comida e bebida é tangível. Cheiro é intangível. Reia, perfume, ruhani, espiritual, entra por aqui. Isso é espiritual. Então cheiro é algo espiritual. Agora vejam só. O Talmud em Berachot 43b cita Oséias 47, Oséias 14, verso 7.
Bíblia hebraica, ou 14, verso 6 na Bíblia cristã, dizendo que no futuro os jovens de Israel emitirão uma fragrância. Uma fragrância. Que fragrância é essa? É o perfume de Hashem. É o perfume na era messiânica que nós vamos exalar. Isso está também em Ezequiel 20, verso 41. O Eterno diz assim: agradar-me-ei de vós como de Reier Niroar. Agradar-me-ei de vós como Reier Niroar. Eu me agradarei de vós como aroma agradável, perfume agradável. O Eterno quer se agradar de você pelo teu cheiro, pelo teu perfume, que são as boas obras. Então isso daqui tem a ver com isso. E eu não vou me estender muito, porque tem vários mistérios aqui no hebraico e até no aramaico, mas eu queria até um dia eu posso fazer um estudo só longo, só sobre o sentido do olfato. É um estudo de mais de 2 horas só sobre o olfato, os sentidos, as coisas espirituais. Mas vejam só, dando uma pequena coisa. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz assim, eu traduzi do aramaico: porque nós somos para com Elohim o aroma agradável do Mashiach. Nós somos o perfume, geralmente bota assim, o bom perfume do Mashiach, do Messias. Nós somos o aroma agradável do Mashiach. Está dizendo que nós somos o aroma o quê? Agradável. Só que no aramaico, na peshita, está bacima. Bacima equivale ao hebraico bessamim, que é a mesma palavra para bessamim, o incenso do templo. Então Shaul, em Coríntios, ele conecta o incenso do templo com as bessamim, com o Mashiach. E ele diz o que? Nós somos o perfume, o cheiro aromático do Mashiach. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte: tal como o incenso no templo era o perfume do Eterno, aquele perfume poderoso que as mulheres não precisavam se perfumar, que aquilo ali entrava na pele, ia um perfume que chega a 29 quilômetros de distância em Jericó, tal como tem o perfume do Eterno, esse é o mesmo perfume de Yeshua HaMashiach. É um perfume que vai longe. E nós temos que ter esse bom o quê? Perfume. Então vejam só, cheirar bessamim significa claramente cheirar o perfume de Yeshua. E significa declarar no mundo espiritual o seguinte: eu quero levar durante a semana o bom perfume do Mashiach. Eu quero levar esse perfume a quilômetros de distância. Eu quero praticar as obras de Mashiach. Cheirar isso, gente, é cheirar bom perfume de Mashiach. Shaul, ele foi genial, ele conectou em um verso só o incenso. Isso é uma técnica chamada de Gezerah Shavah. Você pega uma palavra e você vê onde ela aparece na Torá. Isso é um princípio de interpretação, para ver onde ela aparece igual e você conecta. Ele conectou incenso, Havdalah e perfume de Mashiach em uma vez só. Genial! Shaul, genial, conectou 3 coisas em uma frase, em uma palavra só. A última simbologia que nós usamos é o que? Lâmpada, né? Antigamente era uma lamparina com óleo, hoje em dia se usa uma vela. Mas na antiguidade era uma lamparina, o Talmud fala sobre lamparina. E por que a lâmpada? Vejam só, o Shabat ele é marcado pelo acendimento de velas. Então a partida do Shabat também é marcado por um acendimento de o quê? De vela. Segundo o Midrash, o Eterno criou Adão, ele guardou o Shabat.
Quando acabou o Shabat, ele viu que estava escurecendo. Quando ele viu que estava escurecendo, Adão ficou com medo. Ele ficou com medo. E diz o Midrash que o que o Eterno fez? O Eterno vai, ensina Adão a fazer fogo, e daí Adão faz fogo e ele ilumina ali, né? Porque imagina, você viveu no breu, ali ele aprendeu a fazer fogo após o Shabat. Então o fogo, quem ensinou Adão foi o Eterno. Então vejam, e com fogo foi possível ele iluminar, ele cozinhar. A natureza, a tecnologia e a natureza só foi domada com o quê? Com o fogo. O fogo que permitiu a tecnologia surgir, se desenvolver. Então vejam só, a vela da Havdalah, ela representa uma gratidão ao Eterno por ele ter partilhado o seu segredo. Tal como ele partilhou o segredo do fogo com Adão, o Eterno partilhou hoje no Shabat vários segredos conosco. A gente estudou tanta coisa hoje, foram segredos que ele partilhou. Então é um agradecimento. Tudo que a gente aprendeu hoje, nós temos que agradecer porque o Eterno partilhou mistérios conosco hoje. E vejam só, se o fogo, Adão, ele podia se aquecer no frio, o fogo possibilita cozinhar, então ele podia comer comida quente e tal. Então isso daqui representa a provisão do Eterno sobre todas as nossas, o que? Necessidades. O Midrash não falou que Adão ficou com medo? Pô, ele nunca tinha visto escuridão. Ele começou a ver a escuridão e ficou com medo. E o Eterno falou: Al-Tirá, não temas. Não temas, e ensinou a fazer o fogo. Então, isso daqui é um símbolo também de não tema. Não tema, porque eu, o Eterno, eu sou a tua luz. Eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu estarei iluminando a tua vida e te protegendo por onde quer que você ande. Então, é um símbolo de iluminação, de proteção. A luz também é um símbolo do Eterno, que ilumina e salva. Sefer Tehillim, o livro de Salmos 27, verso 1, está escrito: Adonai Ori Veishi. O Eterno, ele é a minha luz e ele é a minha o quê? Salvação. Adonai Ori. Adonai é a minha luz. A luz é símbolo do Eterno. A Torá também é simbolizada pela luz. Sefer Mishlei, o livro de Provérbios, capítulo 6, verso 23, diz que a Torá é luz. Kiner mitzvah ve Torá or vederer chaim torrechot musar. Porque a lâmpada é a mitzvah, é o mandamento, e a Torá é luz. A Torá está dizendo aqui, ve Torá or. A Torá é luz. Então isso aqui é símbolo de Torá, é símbolo de luz. O comentarista Malbino, ele diz assim: tal como a luz vem de cima, a luz da Torá emana do alto, e a parte espiritual do ser humano, a sua alma divina. A luz aí, gente, a nossa alma é formada com a luz do Eterno, dizem os rabinos. Malbim fala isso, que é a luz da Torá, que é a luz de Hashem, que nós vamos ver daqui a pouco, que é a luz Mashiach. A Kabbalah fala que nós temos centelhas divinas do Eterno, que são centelhas do Mashiach. Shemot Rabbah 36:3 diz assim, que a Torá, por que a Torá é a luz? Porque a Torá ilumina a alma da pessoa e permite que você veja claramente o caminho que você deve seguir. Imagina, você está num breu com vários caminhos. Qual caminho você vai seguir? A luz te diz o caminho. Então a Torá é luz, porque ela diz qual é o caminho que você deve seguir. Já até falei aqui, né? Imagina, se você tiver lá, tem um penhasco, um desfiladeiro. Se você não tiver um breu total, não há luz nenhuma, você vai cair no penhasco, você vai morrer.
A luz diz, não, aqui é um buraco, aqui é uma cova, aqui é um desfiladeiro, é uma montanha, eu vou cair. Então a Torá é luz porque ela te diz o caminho que você deve andar. Sefer Tehillim, o livro de Salmos 119 e 105, está escrito: Ner leragli devarecha veor lintivati. Lâmpada para o meu pé é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Rashi diz assim: antes de eu fazer um pedido, eu olho para a tua Torá como um guia, e os ensinamentos da Torá me salvam do erro. Tal como uma lâmpada salva o viajante de tropeçar no escuro. Tal como uma lâmpada salva o viajante de tropeçar no escuro, a Torá é uma lâmpada, é uma luz que nos salva, né? Nos impede de tropeçarmos nos caminhos da vida. Um outro símbolo da luz é Yeshua Mashiach. Yohanan, João 8,12, Yeshua disse: Anohi or haolam, eu sou a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Yeshua, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Or hahaim, a luz da vida. Mashiach, ele é simbolizado pela lâmpada, pela luz, porque ele é a luz do mundo. É até interessante que Or Haolam, luz do mundo, em hebraico, possui na Gematria o valor de 358. Or Haolam, luz do mundo, 358, que é o mesmo valor na Gematria de Mashiach. Mashiach é 358 também. Então Mashiach 358, Or Haolam, luz do mundo, 358. Então isso daqui é um símbolo da luz do Mashiach. Não só um símbolo de Mashiach, mas é um símbolo de nós. Porque Yeshua diz que nós deveríamos ser a luz do mundo e que nós deveríamos ser Binei Or, filhos da luz. Matai 5,14, Yeshua disse: vocês são a luz do mundo. Or Haolam, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. E Efésios 5,8, que é o verso, que é o carro-chefe da nossa Beit, diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como Binei Or, andai como filhos da luz. Nós nascemos com um único objetivo: sermos luz e iluminarmos os outros que estão o quê? Em trevas. Essa é a ideia. Vejam só, no Mishkan e no Beit HaMikdash tinha a menorá, que você acendia a luz. Alguém já chegou a pensar que aquela luz era uma luz para o eterno? A gente acende uma luz para o eterno. Só que será que o eterno precisa de luz? Não, porque ele é a própria o quê? Luz. Para que acender uma luz da menorá para o eterno se ele é a própria o quê? Luz. Olha o que diz o Midrash Yalkut 378. Disseram os israelitas: dono do mundo, Hashem, tu que estendestes a luz sobre a terra, nos ordenas a iluminar o teu santuário? Como nós iluminaremos aquele que criou a própria luz? Como nós iluminaremos quem criou a própria luz? Respondeu Hashem: não é para mim que vocês acendem a lâmpada, mas sim para as pessoas que ainda permanecem na escuridão, a fim de que elas sejam iluminadas e conheçam o seu Criador. A luz, nós somos filhos da luz, não para ter uma luz própria, mas nós devemos iluminar a vida dos outros.
Uma outra tradição é que quando nós passamos a chama acesa, uma das tradições é o seguinte: você tem vários formatos, isso, né? Assim, vários, mas uma é você estender a mão para deixar refletir sobre as unhas e depois você olhar as unhas. Tem gente que faz assim, tem várias, mas uma, né, não vou explicar toda, mas uma é você fazer assim, a vela acesa ela ilumina as suas unhas, você deixa refletir e depois você olha para as unhas. Aí você fica olhando para as unhas. Por que olhar para as unhas? Isso eu acho lindo pelo seguinte: nós que somos adultos, nós não crescemos mais de tamanho. Eu queria até ser um pouquinho maior, mais alto, mas eu não cresço mais. Nós não crescemos mais. Só que as unhas são uma parte do corpo que ainda crescem. Sempre estão crescendo. Então a Hassidut explica o seguinte: nós não crescemos fisicamente, mas as nossas unhas crescem. Isso significa o seguinte: nós não conseguimos crescer mais fisicamente, mas tal como as unhas, nós podemos crescer espiritualmente. Olhar as unhas refletidas na luz é como se perguntássemos: será que nós crescemos espiritualmente nesse Shabat? Será que o que nós estudamos aqui hoje, nós vamos levar lá para fora? Nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos? Será que nós vamos crescer realmente? É símbolo de analisar. Repito, o que é o legalista? O legalista é o que fica assim, vendo só se tem que tirar cutícula, se vai amanhã no salão da manicure. Quem é espiritual é pensar, Shem, que eu leve o crescimento espiritual do Shabat para a semana, que eu cresça espiritualmente, que eu leve essa luz de Mashiach, de Hashem, luz da Torá, Bineior, lá fora, e que eu cresça. E isso está em Efésios 4:13, até que todos nós nos tornemos um e o mesmo, na emuná e no conhecimento do Filho de Elohim, e um homem completo, de acordo com a medida da medida da estatura da plenitude do Mashiach. Sou traduzido ao aramaico, o grego é mais fraco nisso. Olha só: medida da estatura da plenitude do Mashiach. Pô, é algo muito alto. É algo muito alto. E aqui Shaul está dizendo o quê? Que nós devemos buscar esse crescimento. Você que está me assistindo, você aqui, temos que buscar esse crescimento espiritual, o quê? Profundo. O Rabino Yitzhak Shapira, no Sidur Ahavat Olam, ele diz outro mistério também das unhas, que é muito forte. Ele cita um Midrash dizendo o seguinte, Rashi fala também sobre isso, mas ele explica. Há um Midrash que diz o seguinte: quando Adão e Havá estavam no Gan Eden, antes do pecado, eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. Por quê? Porque eles estavam com vestes de luz. Eles tinham vestes de luz. Quando eles pecaram, eles perderam as vestes de luz e daí eles ficaram com vergonha. Realmente, eles ficaram na carne, a carne dá vergonha. Eles estavam no espírito, não tinha. Então, o que acontece? Há uma tradição racídica de que olhar as unhas brilhando com a luz é lembrar das vestes luminosas que Adão tinha no Gan Eden. Lembrar-se dessa vestimenta de luz que ele tinha lá e que nós temos que buscar um crescimento espiritual. Por quê? Porque na era messiânica nós novamente seremos revestidos com vestes de luz.
É o que Shaul falou em Romanos. Ele fala de um corpo que é glorioso, luminoso. Glorioso aí é luminoso. Ele fala que na ressurreição dos mortos teremos um corpo glorioso. Lembram que Yeshua falou? Na ressurreição dos anjos, na ressurreição dos mortos, vocês serão como os anjos, que não se casam, não se dão casamento. Seres o quê? De luz. Anjo é ser de luz. Eles são chamados até de anjos de fogo, porque eles vivem no meio da luz. Então olhar aqui é recordar-nos desse nosso estado de Adão, dessa veste luminosa, e que nós queremos voltar a esse estado. Para encerrar, gostaria de dizer o seguinte: a Havdalah, ela nos proporciona levar um pouco do Shabat para os dias da semana. E nessa cerimônia, nós ativamos os nossos 5 sentidos. Visão, porque nós olhamos o que? A luz. Olfato, porque nós cheiramos o que? Bessamim. Paladar, porque nós bebemos o que? O vinho. Audição, porque nós vamos recitar brahot, bênçãos, estaremos ouvindo. E o quinto sentido é o tato, porque nós vamos sentir essa simbologia daqui, que nós vamos sentir aqui. Nós santificamos os 5 sentidos da alma, e nós vamos levar essa santidade para a semana que se inicia. Quando nós depois apagarmos a vela da Havdalah, uma das tradições é você apaga no vinho e no prato, e você pega o dedo e passa aqui. Olha só, é uma chama, a chama é apagada com vinho, luz apagada com vinho, e depois você pega o vinho e passa aqui. Essa é uma tradição que esse Sidur daqui da Scroll diz assim: a luz não se apagou? Não se apagou? Significa o quê? Que agora você quer levar a luz da mitzvah, a luz da Torá, para a semana que se inicia. Agora, eu peguei isso, eu vi que tem um sentido profundo com Yeshua. Isso daqui não é a luz da mitzvah, a luz da Torá? Quem é a Torá viva? Yeshua Mashiach. Então o que significa aplicar a luz da Torá na gente? Isso aqui é aplicar a luz da Torá. Se isso é aplicar a luz da Torá no teu corpo, e se Yeshua é a Torá viva, isso é aplicar Yeshua. Por quê? Porque nós vamos apagar a chama física. A chama se apagou, mas a luz do Mashiach permanecerá conosco. A chama se apagou, mas as chamas do Mashiach continuarão ardendo em nossos corações. Essa é a verdadeira simbologia. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.